Bom dia, bom dia. Quero primeiramente agradecer a Deus e a vocês pela quantidade de visualizações, pela quantidade de reposts, que é compartilhar, pela quantidade de pessoas que me enviaram mensagens dizendo quanto aquela simples mensagem chegou ao coração delas. Essa é a diferença quando você está totalmente entregue ao Espírito Santo, a fazer a vontade, né, do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. E eu quero dizer para vocês que tudo quanto eu faço, eu primeiro me apresento diante de Deus. Tudo que eu faço, primeiramente, eu pergunto ao Espírito Santo se aquilo agrada, se Ele quer que eu faça aquilo. E tem sido muito gratificante ver a mensagem, pessoas que eu não via há muitos anos, de quando ali eu era ainda adolescente ali, e pessoas vêm falar, nossa, eu nem acredito que nem mesmo, tipo, eu não te seguia, nunca imaginei que Deus poderia falar com você, ou falar comigo através da sua vida. Então, eu quero dizer que eu sou muito, muito, muito grata a Deus. Eu não consigo nem falar assim em palavras. Muito, muito, muito obrigada a cada um de vocês. E eu tenho certeza que sim, eu farei mais conteúdos como esse, mas de acordo com o que o Espírito Santo for me ministrando, eu vou ser totalmente dependente dele. O dia que ele falar não faça, não faço. O dia que ele falar faça e fale sobre isso, assim eu farei. E hoje ele colocou sim no meu coração algo, porque embora muitas pessoas, né, ouçam falar muito a respeito disso que vamos tratar mais na frente um pouquinho, elas não sabem como executar isso, como fazer isso. E eu tenho tido, né, esse tempo com o Senhor, eu tenho tido essas experiências e eu gostaria de repassar para vocês. Para início de tudo que eu faço, aqui já vai como se diz, uma dica assim, muito especial, se não a maior de todas. Em tudo que eu faço, eu gosto de iniciar orando. Essa é primordial, isso eu não consigo fazer sem. E quando você começa a fazer isso, você vê a diferença em todas as coisas que você faz. Então, nesse momento, eu gostaria de começar orando com você. Senhor Deus e Pai, eu me coloco aqui diante da Tua presença mais uma vez. Pai, eu me apresento diante do Senhor, porque o Senhor é o Senhor que me conduz, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor que me chamou, o Senhor que me escolheu e o Senhor que me deu todas as coisas aos quais, Senhor, até materiais estão sendo usadas para esse momento. Pai, como não pedir a sua orientação? Como não pedir, Senhor, que o seu Espírito Santo ministre ao nosso coração, nos ensine todas essas verdades e, além de tudo, pratique essas coisas. A sua palavra diz, Senhor Deus, e o Senhor fala que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então eu acredito que isso sim se aplica também a esse momento. Pai, eu peço a orientação do seu Espírito Santo, te peço discernimento, entendimento e sabedoria para poder, Senhor Deus, conduzir essas pessoas, ser um canal de bênção na vida delas, Pai. Eu peço que a cada um que está nesse momento assistindo esse vídeo, Pai, que eles sejam alcançados nesse momento. Eu peço que todo o laço, tudo aquilo que venha para distrair, Senhor Deus, a mente deles e tudo aquilo que venha para não permitir com que eles executem, Senhor, o que eles irão fazer nos próximos dias, caia por terra agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós pedimos, Espírito Santo, fique à vontade no ambiente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu quero iniciar hoje com vocês, falar um pouquinho de uma coisa que foi, se não, a mais importante em todo o meu processo de conversão, em todo o meu processo com Deus. Eu quero dizer para vocês que não é fácil, vocês precisam muito ali de ter. Como que eu vou explicar isso para vocês? Vocês precisam sim lutar contra
a mente de vocês. Vocês precisam lutar contra o comportamento de vocês. E isso não é fácil. Mas Jesus nos garantiu que Ele estaria conosco em todos os momentos. Então, se nós orarmos a Ele a respeito dessas coisas, com certeza nós vamos conseguir. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de como foi o meu processo ali no início de tudo, para ler a Bíblia, para me conectar mais com Deus, de reconhecer a voz dele, como eu fazia para, né, ter forças realmente para lutar contra os meus comportamentos, as coisas ruins que eu fazia. E eu acredito que vá um pouco do meu testemunho aqui para vocês. Vai ser um vídeo longo, fique à vontade para ouvir quem quiser. Eu não posso também vir aqui falar uma coisa em 5 minutos, sendo que o Espírito Santo está ministrando mais coisas no meu coração, né? Então, a boca fala do que o coração tá cheio, e quando tá cheio leva mais tempo, transborda mais, e a gente leva mais tempo ali para administrar, né? Aquela enchente. Então, eu quero falar com vocês a respeito do meu processo, de como o Senhor ministrou no meu coração o desejo, a vontade da palavra, a vontade de conhecê-lo melhor. Essa é uma parte do meu testemunho, embora não seja ele completo. Eu acredito que todo dia eu tenho um testemunho para contar. Mas eu vou falar especificamente do meu início ali, do meu tempo com Deus. Todos sabem que nesse momento eu estou morando aqui nos Estados Unidos e tem sido bastante desafiador esse tempo aqui. Embora seja uma coisa que eu sempre sonhei, então é mais fácil na minha cabeça eu conseguir lutar contra os desânimos muitas vezes, a saudade das pessoas de casa e tal. Então eu acredito que eu me apeguei muito ao Senhor para ter forças para isso tudo, e não só por isso, mas sim porque ele me chamou, sim porque ele me escolheu, nada é em vão, e tem um propósito para todas as coisas, tem um propósito de você estar no lugar que você está agora, tem um propósito para tudo. Então, no começo, quando eu cheguei aqui, eu já fui apresentada a uma igreja. Quero explicar um pouco para vocês a importância de estar em um lugar físico, um templo, né, um tabernáculo, vamos dizer assim, uma igreja física. Nós temos uma concepção muito errada de igreja. Igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva de Cristo. E não o templo físico em si. Ali é a casa que nós vamos para adorar, para ter comunhão com os nossos irmãos. Então eu quero falar para vocês que no início eu já cheguei em uma igreja, já fui... eu sempre orava a Deus, eu nunca me sentia bem em igreja nenhuma no Brasil. Eu tinha um tempo com Deus no Brasil, sim, mas não igual agora. Eu orava a Deus e pedia para Ele me instruir, me falar uma igreja onde eu me sentisse bem, onde fosse o meu lugar. E eu nunca me sentia assim nas outras. E quando eu cheguei aqui, minha cunhada já tinha se convertido no coração ao Senhor, e ela era inegociável. Todo domingo ela estava na igreja, e nas 2 primeiras semanas ela falou: eu queria que vocês fossem e tal, e a gente foi. E quando eu pisei o meu pé para dentro da igreja ali, eu senti e eu entendi dentro do meu coração, o Senhor ministrou no meu coração: esse é o seu lugar. Ali naquele primeiro culto eu já me quebrantei, eu já chorei muito, muito, muito durante o louvor, e eu fui muito ministrada ali. E eu comecei a gostar, comecei a ir. Tinha vezes que eu lutava comigo mesma para não ir, confesso para vocês. Muitas vezes eu já fui para agradar minha cunhada, não sei nem se ela sabe disso, mas já aconteceu. Mas tudo é um propósito do Senhor, você entende? Desde que eu comecei a ir, eu falei para Deus: Senhor, eu não quero estar aqui por pessoas. Eu não quero estar aqui para agradar ninguém. A partir de hoje eu quero estar aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para conhecer o Senhor. E o Senhor, né, me ajudar a me conhecer. E assim foi. A igreja é importante, sim. A comunhão com os irmãos, sim. É muito importante. Eu quero fazer outros vídeos relacionados a isso.
Mas eu quero dizer para vocês que nada, nada, nada é mais importante do que o seu tempo a sós com Deus. Você lembra que ontem nós falamos a respeito de tempo a sós a Deus, gastar tempo na presença de Deus? E hoje eu quero falar a respeito de como fazer isso. Existe uma palavrinha, né, que nós falamos que se chama devocional. Eu acredito que vocês ouçam bastante a respeito disso. E eu quero falar um pouco a respeito do que é devocional, né? Muitas das vezes nós sabemos tantas palavras e, de fato, nós não sabemos o significado delas. E isso é um problema muito grande. É um problema muito grande. Eu quero falar um pouquinho do que tem sido o meu devocional. O que foi o devocional para mim? No início da minha caminhada, eu expliquei para vocês que eu estava sim indo numa igreja e tal, mas não adianta você ir numa igreja uma vez na semana e querer ser usada por Deus, querer saber, conhecer mais a Deus, se você não for a fundo na Bíblia, na palavra. Eu continuamente tenho batido nessa tecla para todos que eu conheço, todo mundo eu falo, gente, por favor, leia a Bíblia, coma a Bíblia, leia a Bíblia. Por quê? Eu vi diferença em mim. Eu vi mudança de hábitos, mudança de coisas quando eu comecei a ler a Bíblia. Mas Jaqueline, como que você fez? Você simplesmente sentou e começou a ler? Não. Eu comecei a reorganizar os meus comportamentos. Como se deu isso? Eu pensei, se eu não quero ser enganada por ninguém, porque eu tinha muito esse complexo e medo de algum profeta, de alguém vir falar coisas pra mim e aquilo ali ser mentira, ou como que eu vou acreditar nessa pessoa? Então eu falei, eu preciso comer a Bíblia, eu preciso saber de Bíblia, se alguém vir falar qualquer coisa pra mim saber. Eu já fui muito levada pelo que os outros falam que é certo e já levei muita já deu muito errado, sabe? Então eu comecei não, eu quero eu mesma saber e entender. Então o que eu fiz? Comecei a ler a Bíblia, comecei a mudar o meu comportamento durante o dia. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu quero colocar o Senhor como primeiro. Então o que eu fiz? Todos os dias você precisa ter uma Bíblia. É importante você ter uma Bíblia de física, de papel e não de celular. Por que eu falo isso? Porque você pode grifar, você pode rabiscar, você pode voltar a ver, você pode ver o que você já marcou, o que não. Isso é muito importante. Eu comecei durante os primeiros momentos do meu dia, eu olhava no celular somente para olhar o horário, e porque eu tinha que ir para o trabalho, né? Então eu levantava, por exemplo, às 6 horas da manhã, já é um desafio muito grande, e você ora ao Senhor, né? Por isso. Era um desafio muito grande para mim, levantar muito cedo. E aí eu comecei e falei, Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda a levantar nesse horário para me ter esse tempo com o Senhor. Então eu ficava ali no começo das 6h30, na verdade, até as 7 da manhã. Eu me arrumava rapidão, eu acordava às 6h20, em 10 minutos eu me arrumava rapidão, arrumava meu café, sentava, tomava meu café, pegava a Bíblia. Terminava de comer o café rapidão e eu tinha que ter 30 minutos, eu colocava com Deus todos os dias. E aí, o que eu fazia? Primeiro, eu orava, né? Eu primeiro pedia a Deus que me ajudasse naquele momento, que eu não entendia nada, mas eu pedia para Ele me ensinar. E eu comecei a ler a Bíblia corrida, comecei no Novo Testamento, que eu aconselho, comecei a ler no Novo Testamento, e eu ia lendo corrido, ia lendo, e eu riscava, marcava algumas coisas, mas eu ainda não tentava estudar aquela palavra, nada. Eu ia lendo, eu somente lia a Bíblia. E assim foi dia após dia, e eu queria saber o que, tipo assim, o desdobramento daquela história, né, o porquê daquilo, e assim sucessivamente. Eu comecei a ver que meia hora não adiantava mais. Eu comecei a ver que eu precisava, assim, de 1 hora tá ali com o Senhor. Então, eu acordava às 6, fazia, tipo, 6h10, rapidão, eu já corria, arrumava, me alimentava e tal. E eu comecei a perceber que durante o meu dia era outro dia.
o estresse que eu ficava o dia inteiro, o nervosismo de ter que trabalhar ali pesado, porque não é fácil, eu comecei a não ter. Eu comecei a ter mais paciência com as pessoas e tal. E eu ia lendo a Bíblia, eu falava, meu Deus, você tá falando de mim? Sou eu que essa pessoa tá falando, que quem tá escrevendo tá falando de mim. Então aqui o primeiro passo realmente é você se aproximar de Deus e ter o seu devocional por dia, tentar ali ter seus 10, 15 minutos com Deus, tentar ali acessar a Bíblia, nem que seja 30 minutos, e eu te aconselho, a primeira coisa do seu dia. Isso, faça, tipo, 30 minutos do seu dia, 10 minutos que seja, tenha esse tempo com o Senhor e a primeira coisa no seu dia. Levanta mais cedo, tenta fazer antes de seus filhos acordarem, se você tem filho. Gente, não adianta você querer ter relacionamento com as pessoas se você não tiver relacionamento com quem é a base de todo relacionamento. É Deus. Então vocês precisam, né? Devocional, a palavra devocional nada mais significa do que momentos de práticas privadas exercitadas regularmente, né? Então eu queria relembrar para vocês, né, a importância da busca diária, da busca aos pés do Senhor. Eu quero gravar mais vídeos falando a respeito disso. Eu não sei como vai fazer porque o meu celular não tem muita memória. E aí rapidinho os vídeos e eu tenho falado pouco, não entendo, eu não sabia que eu falava muito assim. Mas e eu quero falar outra coisa muito importante do tempo com Deus: oração. Ore para iniciar, leia a Bíblia, ore para iniciar. Desculpa, para terminar. Ore para iniciar, leia a Bíblia e ore para terminar. E eu quero falar algo a respeito em algum próximo vídeo sobre mudar o nosso foco das nossas orações. O que nós temos orado? Será que estamos orando? Não vou falar da forma correta, mas da forma que faz sentido que nós estamos orando? Será que nós estamos vindo diante de Deus só para pedir o Senhor? Eu quero falar mais a respeito disso em um próximo devocional que eu fizer e será uma bênção nas nossas vidas. Então, relembrando, tenha o seu devocional, tenha o seu tempo a sós com Deus, na leitura da Bíblia. Lembra que não é Deus quem está calado, mas que é a nossa Bíblia que anda fechada demais? Então, eu te convido a ter esse tempo precioso com o Senhor, que só vai acrescentar na sua vida. Amém? Quero orar com vocês para finalizar e dizer ainda mais uma vez muito obrigada por estar aqui, por me ouvir. Isso foi benéfico na minha vida e também na de vocês, eu tenho certeza que vai ser. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento. Te agradecer, Senhor Deus, por cada um daqueles que estão me ouvindo nesse momento. Pai, tudo é para honra e glória do seu nome. Senhor, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas. E eu te peço, Pai, que a semente, Senhor, comece a dar frutos. A semente que foi lançada ontem, comece assim a dar frutos na vida de cada um, Senhor. Que eles possam ver a transformação, a diferença da sua palavra em nós. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e a sua palavra, Deus, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então eu peço que assim seja na vida de cada um daqueles que me escutam nesse momento. Que eles tenham um final de semana abençoado. Obrigado, Deus, que estejam na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, gente. Teve algumas diferencinhas aí da câmera, da qualidade da câmera, porque realmente meu celular não aguenta, mas é bênção. Espero abençoar a vida de vocês, tá bom? Um beijinho e me escrevam para me saber e entender o que vocês estão achando, o que eu posso melhorar e o que vocês querem ouvir. E o que eu não souber, eu prometo, eu vou procurar saber, tá bom? Fiquem com Deus!